Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Se você é como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro. São boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo o mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. O antigo ditado propõe: R$ 1 de trabalho por R$ 1 de salário. Não há nada errado com esse provérbio, exceto que ele não diz o que fazer com esse real de salário. Saber que destino dar a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem ver os seus dias se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e utilizam, porém, não só outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. A minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócio e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro e depois deixa que ele dê duro para ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo, você está jogando para o gasto, para ter rendimento de 30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso, e nesse caso que seja uma opção e não necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples: é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Observe que há uma boa chance de o estilo de vida que você almeja custa caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimento que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócio cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador. Licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que seja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. O marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque uma vez estabelecido, proporciona rendimentos residuais constantes. Outra forma de renda sem que você precise trabalhar, ano após ano. Experimente obter isso com o emprego das 9 às 18. Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo.
É simples. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por três motivos. Primeiro, condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Quando você tinha por volta de 18 anos e precisava de dinheiro, o que seus pais lhe diziam? Ora, vá arrumar um rendimento passivo. Jamais. O mais comum era escutarmos o seguinte: vá trabalhar, arranje um emprego, ou qualquer outra coisa do gênero. Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é para muitos de nós algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz grande coisa a respeito. Finalmente, como não obtivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócio são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxo de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área de atividade. Isso é importante, sobretudo numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presente para ganhar dinheiro. Não há nada de errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de que precisa trabalhar para sempre. Optando por negócios que a curto ou longo prazo produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos: rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei alguns parágrafos atrás. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para que a obtenção de rendimentos passivos substanciais seja algo normal e natural na sua vida. As pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver nesse momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontado para sua cabeça determinando em que casa você deve morar, que carro você deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. E as pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte de sua receita provinha de venda de cigarros, barras de chocolate, sorvete, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro. Não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano. Viviam de modo confortável, mas modesto. Pagavam sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada. Poupando e investindo centavos, o meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos. Detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata têm pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Nathalie, outra das minhas alunas, me disse que seus pais eram o máximo em termos de avareza.
O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, sua família nunca se hospedara em hotéis e pousadas e nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo ano. Em suma, tudo era caro demais. Pelo modo como agiam, Natalie pensava que eles eram pobres. Mas o pai ganhava 75 mil por ano, o que na época parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Natalie tornou-se o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou sem perceber todo o dinheiro e muito mais. Natalie tinha cartões de crédito, cartão de afinidade e muitos outros. E abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da mente milionária. Segundo suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade e dinheiro, toda a vida de Natalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas. E também para provar a si mesma e ao mundo de que não era tão unha de fome quanto eles. Natalie diz que desde que fez o curso alterou seu modelo e não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu na vitrine de uma das suas lojas favoritas um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora, sua mente disse: esse casaco ficaria ótimo em você, combinaria muito bem com o seu cabelo louro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. No momento que viu a etiqueta com o preço, $400, nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu. E daí? Ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo Natalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que sua mente estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apareceu e disse: seria muito mais útil depositar esse dinheiro na conta Liberdade Financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-lo na hora, como de costume, e não voltou mais à loja. Natália observou que seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje sabe que é útil usar o exemplo dos pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta diversão. Algum tempo depois, Natalie fez com que seus pais participassem do seminário para que passasse a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e, depois que aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Hoje ela compreende que para ser milionária não precisa ser sovina quanto os pais. Mas sabe também que se gastar o seu dinheiro de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. E nas suas próprias palavras, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle. Volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Para isso é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo, como se essa prática fosse sua missão de vida. Chega a ser engraçado, os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor com certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm a mentalidade pobre juntam contas a pagar. Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos. Compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo que você precisa saber para ficar rico. Adquira agora o imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe a pessoas em quem confie e que conheça bem. A única hipótese de você ter problemas com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente seu dinheiro,
A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que eu cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O meu pai dava um duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo, meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhavam construíam terrenos que haviam comprado muitos anos antes. Observou ainda que eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados a cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhe US$ 60.000. 10 anos depois, o empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por US$ 600.000. Descontado o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de US$ 54.000. Hoje eles são aposentados e vivem confortavelmente, mas eu aposto que sem a compra e venda dessa propriedade, estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, meu pai percebeu do investimento em imóveis. Agora você sabe por que eu coleciono terras. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gasta hoje pode lhe custar 100 no futuro. Eu pessoalmente considero que Eu pessoalmente considero cada uma das minhas notas de dinheiro um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo maior cuidado com os meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. Princípio de riqueza. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com os vários tipos de investimento e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo o que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa e investe dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Declaração: meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Instrua-se. Assista seminários sobre investimentos. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês, além de revistas de jornais do setor financeiro, como Exame, Isto é Dinheiro, Gazeta, Mercantil e Valor Econômico. Não estou te dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. 2. Mude o foco do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas